Estamos dando início a mais um Forças do Brasil, aqui pela TV 247, ao vivo, com o professor Rualdo Menegatti, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, geólogo e autor do Atlas Ambiental de Porto Alegre, não é? E o professor Rualdo é geólogo e também um estudioso da situação tanto metropolitana de Porto Alegre quanto enfim, de toda aquela situação em que ela se encontra. Claro que nós estamos falando também da enorme enchente que abalou o Rio Grande do Sul e a região de Porto Alegre, e eu queria dar a boa noite, as boas-vindas e dizer que é uma honra, uma alegria, um privilégio receber mais uma vez o Rualdo Menegatti aqui na TV 247. E boa noite, Rualdo. Boa noite, Mário Vitor. O privilégio, a honra é toda minha, né, de estar aqui com você e com o teu público, assim, no 247, que é um canal fantástico, né, da inteligência, do debate crítico e do desenvolvimento da cidadania, tão importante hoje no século XXI, né? Rualdo, nós vamos falar... Bom, antes de qualquer coisa, eu queria dizer assim, vocês podem estar notando que eu estou num estúdio diferente. Estou aqui na casa do Leonardo Atush, tem aqui uma reuniãozinha e ele me cedeu esse espaço aqui, esse local, para fazer do local que ele faz habitualmente esse nosso Forças do Brasil de hoje. E então eu queria só dizer o seguinte para vocês: compartilhem essa nossa transmissão com as pessoas que vocês julgam que podem ter interesse nesse fantástico conteúdo que será exibido a partir de agora pelo Rualdo Menegatti. Deem like na transmissão aí do YouTube, compartilhem, ajudem a ampliar ainda mais, vamos inebriar o algoritmo e fazer com que haja ainda mais repercussão e alcance para esse nosso encontro. Estamos dando início, então, a essa nossa conversa com o Rualdo Menegatti sobre um tema que ele sugeriu e que tem tudo a ver com os eventos que estão se desenrolando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesse momento, e que expande esse tema na medida do que ele sugere. O tema de hoje em megalópolis, não é? Como Porto Alegre, e inteligência social do lugar. Ele vai nos ajudar a ter uma outra abordagem, uma outra visão a respeito desse assunto. Preparou uma apresentação especial para nós no dia de hoje, a partir de uma conversa que nós tivemos nos últimos dias, justamente para essa nossa conversa. Não vamos mais perder tempo, porque o tempo é muito valioso, e aí ele próprio vai explicar o tema, não é? Megalópolis e inteligência social do lugar. O que quer dizer isso? E a sua apresentação, por favor, Rualdo. Bom, nós vamos fazer uma viagem enorme para entender as gigantescas cidades do século XXI. Nós vivemos dentro delas, mas qual é exatamente o tamanho delas? Tá? E o que significa viver nessas megalópolis, tanto do ponto de vista social, também como do ponto de vista do lugar? Como essas cidades serão impactadas, né, pelos eventos climáticos e como nós podemos responder a esses impactos. Portanto, eu vou falar para vocês sobre megalópolis e inteligência social do lugar. Vitor, não sei se já está transmitindo o primeiro slide. Eu vou colocar agora, adicioná-lo. Aí está. Está transmitindo? Já está no ar, não sei se você consegue ver. Ok, perfeito, então vamos lá. Não sei até que ponto você consegue operar. Já está operando você diretamente, okay. Perfeito. Perfeito. Então, vivemos em um mundo sob o dogma das tecnologias. Lembro de muito longe obras de ficção como O Admirável Mundo Novo. Também vivemos em uma grande quantidade de informação. Parece que oferecem uma sensação de conforto e segurança, mas, ao contrário disso, trata-se de muito ruído e ainda mais incrementado por fake news.
Além disso, o mundo externo parece estar em revanche, seja por fenômenos atmosféricos severos, imensos incêndios de secura do ar, deslizamentos de massa em tempestades muito extremas e inundações em todos os lugares, sejam em cidades grandes ou pequenas, grandes inundações como essa de Porto Alegre, ou também menores. Não há cidade hoje no mundo que não tenha experimentado, às vezes de forma muito negativa, um evento de grande inundação. E então paramos e nos perguntamos: é a natureza que nos ameaça? Ou é a nossa cultura que não considera a ação dos sistemas da Terra sobre nossos artefatos? Mas que artefatos? As cidades. As cidades são o maior artefato, o artefato mais complexo construído pelos seres humanos. E essas cidades, elas ocupam todos os lugares como nunca vimos antes. Cidades escalando em costas íngremes, cidades que parecem falésias verticais, como essas paredes urbanas aqui na China. Imagine ser síndico ou síndica num prédio desses, hein? É gerenciar quase que a população de uma cidade inteira. Cidades, morros de cidade, mares de cidade, como aqui, a cidade do México, ocupando então essas encostas dos morros ali no México DC. E aqui, um tabuleiro urbano sem nenhuma respiração com a natureza. É Nova Delhi, na Índia. A cidade se parece uma placa de concreto. Mas as cidades, então, alcançaram tal gigantismo que nós não podemos mais vê-las por inteiro. Afinal, qual é o tamanho das cidades atuais? Na nossa vida ordinária, como parece ser aqui no topo desse prédio, né, as cidades nos parecem sempre quase que do mesmo tamanho, pois dificilmente saímos do nosso lugar de trabalho, do nosso lugar de estudo. Mas, quando nos propomos olhar a cidade por inteiro, nós temos realmente uma vertigem, né, pelo tamanho que elas conquistaram. Em geral, nós medimos as cidades por dois critérios. O critério populacional, mas a gente não enxerga muito bem, não sabe muito bem o seu significado, além de um número, e também pela área geográfica. Assim, em geral, a ONU, o departamento que cuida da população humana da ONU, escalou nas cidades em três grupos: as médias, de 1 a 5 milhões, as grandes, de 5 a 10, e as mega, com mais de 10 milhões de pessoas. E quando nós vamos ver o número de cidades em cada categoria, vemos que em 2018 havia 33 megacidades, 20 delas na Ásia, com mais de 10 milhões de pessoas. Atualmente, se pensa que em 2030 haverá 706 cidades com mais de 1 milhão de pessoas e 43 megacidades com mais de 10 milhões de pessoas. Mas aqui, faço um alerta. Essa categorização considera só as cidades unicêntricas. As coisas podem ser um pouquinho diferentes na realidade. Antes disso, eu quero mostrar para você um gráfico em que se relaciona a população urbana, aqui, com a população rural. Veja que em 2008, a população urbana ultrapassa a população rural. E aqui hoje, em 2024, nós já somos 8,1 bilhões de habitantes no planeta Terra, dos quais quase 5 bilhões de urbanos. E daqui a pouco, em 2050, seremos em torno de 10 bilhões de habitantes, dos quais quase 7 bilhões de urbanos. Então, isso nos informa que ainda há um processo crescente de urbanização do planeta. E é isso, então, que está, digamos, na inércia ali na frente. Bom, e como os cidadãos veem a cidade? Né? Em geral, veem a cidade como pequena, né? Com limites claros com a natureza. É possível, pensam, né, que é possível subir numa torre e enxergá-la por inteiro. Mas as cidades hoje, né, as ruas delas, são verdadeiros rios urbanos. Né? Que paisagem esses habitantes veem aí? Né? Que horizonte? É possível ver a cidade? Nós podemos saber se esse arroio pertence à cidade, né, como um valão, ou ele pertence à natureza. Nós já não conseguimos mais distinguir exatamente o que é natural e urbano.
as cidades, né, cresceram tanto que elas são mares sem fim, mares urbanos como aqui a cidade de Tóquio. Nós só conseguimos ver a cidade por inteiro em imagens de satélite. Aqui é a cidade de São Paulo, cujo eixo maior tem nada menos de 80 quilômetros de tamanho. Ali está São Paulo, como uma placa de concreto imensa, ocupando um vasto espaço da superfície da Terra. E quando nós vemos, então, por imagens de satélite obtidas à noite, o mapa mundi, nós vemos as luzes das cidades. E elas são uma enorme rede que capeiam toda a zona habitada dos nossos continentes. Sim, as cidades contemporâneas são uma espécie de novo cartógrafo. Basta olhar as luzes das cidades nessa imagem que você sabe onde são as zonas habitáveis do planeta e aonde não são, como aqui no norte, né, em toda a região ártica, não habitável, mas essa região do leste da América do Norte, muito habitada, assim como a costa oeste. Tá? Nós podemos, então, quando olhamos o conjunto das cidades no mundo, ver que as cidades capeiam quase todas as regiões habitáveis do planeta numa espécie de cidade mundi, ou reino urbano. E aqui, então, nós temos algumas características comuns. As cidades estão todas conectadas, elas não são mais fatos isolados. Eu quero dizer que são fisicamente conectadas, né? Não só por Wi-Fi, internet, né? Mas estradas, ferrovias, aerovias, etc. E toda cidade hoje, pequena ou grande, faz o mesmo, né? Descarta muito lixo, não sabe de onde vem a água que bebe, tem ar poluído, né? Assim como produz muito resíduo sobre os solos. E além disso, há uma mimese entre as cidades. Cada cidade quer o que a outra tem. E o que a outra tem? Edifícios grandes, túneis, pontes. Tá? Então, sempre o mandatário quer construir algo em nome da cidade, nunca em nome das comunidades. Tá? E, além disso, esses grandes aglomerados têm a emergência de megalópolis, como nós vamos ver algumas no mundo. Né? Aqui está a mais importante megalópole da América do Norte, é uma grande megalópole que vai de Washington, Filadélfia, Nova York até Boston, em 820 quilômetros. Vivem ali 53 milhões de habitantes. Se nós já aprendemos o que é uma cordilheira de montanhas, agora nós temos que aprender um outro conceito: cordilheiras, cadeias de cidades gigantes, de megacidades, né? Então, esse mundo urbano gigantesco, ele tem hoje também uma força social, econômica e oferece também, né, para esses habitantes que moram ali, uma enorme zona de riscos. Aqui está a megalópole do norte da Europa. Né? Trata-se de um eixo de 710 quilômetros desde o Vale do Reno, Ramstad, aqui o canto do Diamante Flamengo, a Eurometrópolis, até a grande Londres, Midland, e lá em cima o M62 Corridor, né? Que é então onde vivem 71 milhões de habitantes, né? Gigantesca megalópole. Essa megalópole exige um eurotúnel, né? Mas uma cidade menor talvez queira que sob um lago ali, né, passe um túnel subterrâneo, né? É assim que as cidades funcionam. Agora, vamos lá para a Ásia, né, onde as megalópolis são emergentes. Não a do Japão, Tokaido, que já é uma megalópole mais conhecida. Né? Desde a grande Tóquio até Osaka, Kobe, temos ali um eixo de 600 quilômetros, onde vivem 66 milhões de habitantes. Essa megalópole é conhecida por um nome, é a Tokaido, ou a megalópole da rodovia da costa leste do Japão. E, por fim, o último exemplo que eu vou mostrar aqui é a maior megalópole planetária, a megalópole do delta do rio Pérola, Gansu, Shenzhen, Hong Kong, Macau. Em 220 quilômetros de diâmetro vivem 130 milhões de habitantes. E é uma zona de altíssimo risco, porque Gansu está exatamente sobre um delta, assim como o que nós temos aqui em Porto Alegre, só, claro, numa dimensão muito maior. E no Brasil, temos megalópolis? Sim, há uma megalópole em curso aqui, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e até incluindo Brasília. Né? Mas Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte desenham aqui, então, um cenário de megalópole. Né? Aqui está Porto Alegre também, vejam, são 5 milhões de habitantes em Porto Alegre, Buenos Aires aqui embaixo. Tá? Bom,
E essas megalópolis, então, elas nos mostram que a cidade não é mais apenas um plano de ruas e avenidas. Essas megalópolis, elas incorporam para si porções da atmosfera. Sim, essa atmosfera poluída pelo trânsito, poluída pelas emissões urbanas, já é uma atmo-urbesfera. Os rios urbanos, lagos urbanos, não são mais rios e lagos da natureza, mas são rios em que a cidade, né, injeta ali todos os seus efluentes. E são, então, uma hidrourbesfera. Assim como a litosfera, onde trafegam metrôs, túneis, onde estão as redes subterrâneas de fios, esgotos, etc. Toda essa área subterrânea, então, é a litourbesfera. Aqui esse desenho mostra, então, que as cidades não são malha de ruas, mas são um espaço tridimensional que incorporam para si porções da atmosfera, da biosfera, da hidrosfera e da litosfera. E aqui está ela, a tecno-urbesfera, uma fina lâmina, uma delgada camada, né, que faz parte da biosfera e que já interage com todas as esferas planetárias. É, portanto, um conceito geológico em 4 dimensões. É a cidade vistas como uma camada delgada da Terra, né, num processo histórico, por isso 4 dimensões, o tempo, né, que está interagindo com o planeta e modificando outras esferas planetárias importantes, como a atmosfera, a biosfera e a hidrosfera. Se no século XVI, XVII, XVIII e XIX, a biosfera foi praticamente consumida, daqui para frente a tecnobisfera, para se estabelecer, ela está também consumindo a litosfera. Né? Nós podemos dizer que esse novo momento da humanidade é um momento de fagocitose litosférica, né, do planeta Terra. Aqui embaixo você vê um cartoon mostrando, então, como as megalópolis, as cidades, são fisicamente entrelaçadas. Agora, nessa imagem, você vê, né, cada linha dessas representa uma aerovia só no mês de junho. Né? Olha aí o que é o tráfego aéreo. Então, são as cidades incorporando a atmosfera, né, nos seus domínios, né, no seu espaço. E aqui também a hidrosfera. Cada linha dessas, né, são hidrovias marítimas e na cor vermelha, aonde esse tráfego é muito mais intenso. Então, toda essa hidrosfera marítima e também fluvial, ela está incorporada pelas cidades. E por que não também as rodovias? Né? As rodovias, então, mais ainda, né? Os continentes estão tão capeados por rodovias. Ali fagocitose é realmente verdadeira. Olha aqui uma mina. Essa é a Bingham Canyon, né? É uma mina nos Estados Unidos, é a maior escavação feita pelo homem e tem 5,5 quilômetros de profundidade, 4 quilômetros de largura. Compare ali com as montanhas. Então, é uma mina de cobre e aí está o cobre que as cidades usam e precisam. Né? Então, todas essas cidades, né, elas demandam minerações intensas aí, né, e que causam tanta poluição, tantos problemas. Né? Vejam aqui a dimensão, né, dos equipamentos utilizados para transportar o material. E essas cidades, então, consomem enorme energia. Elas estão consumindo energia do passado do planeta, o petróleo, o carvão. Né? Aqui é um poço de petróleo que perfura a crosta da Terra, 8 quilômetros de profundidade, como um fino canudo que vai lá beber, né, o petróleo que está ali nas entranhas da Terra para as cidades. Né? E o carvão, né? Onde aqui, então, são termoelétricas queimando carvão, as florestas antigas. Não só houve, então, uma fagocitose da biosfera, das florestas, né, atuais, mas também está ali, né, uma litofagocitose das florestas antigas, exalando, então, CO2 para a atmosfera. Tá? E claro que isso tudo à custa de muita contaminação. Aqui é o Rio Amarelo, né? E na China, muito poluído, fétido. Né? Vejam lá atrás, né, como o céu também está tão poluído, né, se pudéssemos enxergar, porque são gases como as nossas águas. O lixo, né, por todo o planeta, né? Vejam que poderia ser uma linda fotografia, mas ela está toda riscada, poluída, né, por resíduos.
E então o Homo sapiens hoje tem um domínio quase que completo, né, do planeta, com sua tecno-urbesfera e todas as relações, né, de interação que se produz. Assim, né, fica difícil para a cidadania, né, para os indivíduos, enxergarem essa dimensão, porque ela se dá numa escala muito maior do que a nossa escala ordinária. Eu faço, então, aqui uma representação, né, com a metáfora do brócolis. A metáfora do brócolis é assim: se você corta a base do brócolis, você tem uma seção única; se você corta um pouco mais acima, tem várias seções, algumas isoladas, e bem no topo, várias seções, todas formando uma mancha. Então, nós vemos a cidade sempre a cidade pequena, isolada, que é a cidade dos nossos avós, né? Nós temos conosco, a gente carrega uma sociedade, uma cidade subjetiva, né? Mas vivemos, né, na fase, vivemos depois numa cidade com várias seções, mas nossos filhos, nossos alunos, né, a juventude atual vive nessa cidade que é uma mancha, né, um conjunto aglomerado de cidades, né, megacidades, megalópolis, mas nós não enxergamos, temos resistência a enxergar essas megalópolis, né, como a grande São Paulo, a grande Rio, a grande Porto Alegre, né? Essas cidades a gente não vê, a gente ainda vive no nosso município, né, na nossa cidade lá dos avós, né? Nós estamos aqui onde eu não vejo ninguém, não é? Então, quando nós vemos a cidade grande representada, nós não vemos as pessoas. E quando vemos as pessoas, não vemos a cidade grande. Ou seja, eu quero dizer com isso que as cidades já têm uma escala extra-humana, e, portanto, nós precisamos de muito esforço intelectual, técnico, educação, para que se possa enxergar essa cidade grande aí, porque ela funciona noutra hierarquia, né, ecológica, hidrológica, geológica, nós já dizemos, né? E isso, então, nos traz, porque nós não enxergamos isso, né, nos traz um conjunto de distúrbios urbanos. Há o distúrbio geomorfológico, que é o problema da geometria do tamanho; metabólico, que é o problema das funções urbanas vitais; cultural e cognitivo. Vamos ver aqui, né? Essa é Machu Picchu, muito integrada no lugar, mas as nossas cidades não são integradas no lugar. Elas se pensam como enormes tabuleiros, né, de ruas e avenidas, e se o morro ele intercepta a rua, tira o morro dali. Né? As cidades querem se impor à natureza, né? Porque elas preferem o tabuleiro geométrico egoísta, né? Do que, digamos, contornar-se, né? Dar forma de acordo com o que a natureza oferece. Então, com isso, a cidade ela se isola da natureza. Ela cortou o cordão umbilical com a natureza e o resultado é esse: é uma desformidade. Querer impor o tabuleiro euclidiano, a construção geométrica, né, para um terreno que é diferente. Né? Não é um terreno plano. Então, ali temos um monte de problemas que derivam disso. O problema metabólico é um problema do seguinte tipo: a cidade todo dia quer tudo para si. Né? Quer todas as coisas que tem no planeta para si. Inclusive produz o que não tem no planeta, né? Como elementos radioativos. Né? E descarta todos os dias milhões de toneladas de todos os tipos de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, num metabolismo muito ineficiente. Tá? Então, ela tem uma disfunção metabólica. Eu chamo esse ser aí, né, de voracino. Quer tudo para si, né, e não devolve nada para a natureza. E quando o faz, né, são resíduos tóxicos perigosos. Né? Mas ele tem um primo. O primo dele é o velocino. Oi, tchau, vim, fui. Ninguém quer ver o que a cidade produz, a paisagem que está ali, as comunidades, não é? Então, esse velocino é um primo terrível do voracino. Ambos não fomos nós que escolhemos. Quem votou no velocino e no voracino, né, para serem a ideologia da cidade? Né? Mas eles estão ali. Eles, na verdade, comandam a ideia que nós trazemos na cabeça de cidade. E para onde vai, né, este baixo metabolismo urbano? É transferido para as periferias, é transferido para, né, os ecossistemas ou para o futuro, as gerações futuras que se virem. Né? Então, os custos ambientais não são resolvidos. Tá? O terceiro distúrbio ele é o cultural, ele é um distúrbio muito importante porque ele vem desde a colonização. Aqui embaixo você tem as bases do Coricante, lá em Cusco, no Peru, né, que são as construções incas, e bem em cima das fundações,
dos incas, colocaram um templo, o templo dos espanhóis, o templo dos europeus, né? E eles não queriam nem saber, nem da cultura que construiu os alicerces da base, né? E muito menos o lugar em que eles estão, né? Então isso é, digamos, o colonialismo cultural, que não nos deixa enxergar o lugar. E a cultura do lugar. Isso também se repete nos dias de hoje. Nessa mancha verde aqui, você tem a cidade de Santiago do Chile em 1984. E depois a rápida expansão que houve até 2011. Milhares de pessoas vão morar nas cidades, e que cultura elas carregam para viver numa mega cidade. E como a cidade recebe esses novos moradores, hein? Então, hoje, vivemos todas as aldeias, todas as culturas estão dentro desse caldeirão urbano. E como vivemos ali? Como a cidade tradicional, ela aceita isso? Então, a cidade tem muita dificuldade de fazer a sua concertação cultural. E é uma cultura que tem mais moral que a outra, Então, isso nos coloca um sério problema, que é, digamos, as questões interculturais. Por fim, o distúrbio cognitivo. O problema cognitivo 1 é da seguinte maneira, não há uma representação que ajude o cidadão a enxergar a cidade que está lá fora. E se não se enxerga a cidade que está lá fora, não tem representação adequada. Então, nós vemos o que representamos e representamos o que vemos. É um ciclo vicioso que faz com que a cidadania, nós tenhamos dificuldades de enxergar esse organismo. O segundo problema cognitivo é tal que a cidade não é apenas um objeto fora da subjetividade do cidadão, mas também habita a mente. Nós tendemos a ser o que a cidade é. Nós não vemos o ambiente onde ela está situada. A mente é capturada pelos afazeres intra-urbanos apenas. Vou mostrar um exemplo aqui para você. A cidade de Arequipa, linda cidade de Arequipa, no Peru, na costa peruana, aqui no flanco andino, faceado para o Pacífico. É uma cidade com um centro histórico fantástico, todo ele xadrez, como é o desenho do urbanismo espanhol. Aqui está a cidade em 1944, uma pequena aldeia, na época com 80 mil habitantes, no sopé de um enorme vulcão, o Miste. E essa cidade de 44 até 2018 cresceu, e hoje ela habita as encostas do vulcão. Olha aí onde ela está. E o prefeito me perguntou: e agora, professor, o que fazemos? Eu disse: bem, colocamos uma rolha ali, na cratera do vulcão. Mas não dá para fazer isso. Como se domestica um vulcão? Ninguém sabe. Então é melhor saber como habitar o lugar. Então, esse é o problema. O problema é que as cidades desenvolvem uma cegueira em relação ao ambiente que estão. E não é só a querida Arequipa, eu amo essa cidade, mas são todas. Nós, porto-alegrenses, por exemplo, desenvolvemos uma cegueira em relação ao Guaíba. Todas as cidades temos cegueiras importantes para a sobrevivência urbana em relação ao ambiente em que estamos estabelecidos. Portanto, com a ausência de uma representação da cidade e seu ambiente, há uma enorme fragmentação. Nós precisamos de uma estratégia comum, isto é, da cidadania, da gestão ambiental, do conhecimento e da educação. Eu chamo isso de tetraedro da estratégia comum, que incorpora o conhecimento do lugar, urbano, social, ambiental, a educação com base na identidade do lugar, os programas de gestão social ambiental, economia circular, sociedade regenerativa, e a participação do cidadão, o sistema de governo, democrático, necessariamente democrático. Então, em Porto Alegre, desenvolvemos algumas ferramentas para isso. Uma delas é o Atlas Ambiental de Porto Alegre, em parceria com a Prefeitura, a Universidade Federal e o INPE. Eu tive o privilégio de ser o coordenador-geral dessa obra, que reuniu 134 pesquisadores, técnicos, fotógrafos, ilustradores. Durou 4 anos e 9 meses para produzi-la. E ela, então, tem uma visão muito integrada da representação do lugar, fotografias, blocos de diagramas, mapas temáticos, e também os sistemas globais. Então, ela mostra sempre as relações locais com as relações regionais e globais, indo e vindo nesse sistema de escala, não só no presente, mas também
na sua evolução dinâmica do passado geológico. Né? Então, é um retrato assim quadridimensional de onde vivemos. E esse atlas, então, foi usado nas escolas de Porto Alegre para o desenvolvimento de laboratórios de inteligência do ambiente urbano, os LIAUs, que desenvolveram uma estratégia de educação baseada no lugar, né, para a construção de uma identidade comum, e a escola foi vista, então, como centro de saberes locais. Nós construímos 32 LIAUs de 1999 a 2020. Formamos mais de 600 professores em cursos de formação com base em notas ambiental e 53 mil crianças e jovens foram atendidos nesses laboratórios, né, visitando-os, e foram estabelecidas parcerias com mais de 40 entidades, ONGs, órgãos da prefeitura, do estado, etc. Né? Como funciona, então, esta rede de laboratórios? Primeiro, vamos ver um pouco qual é a estratégia educacional. Em geral, a estratégia das nossas escolas utiliza o raciocínio e a linguagem. Esse eixo, ali estão as matemáticas, o português, né? É essencialmente isso, 8 horas de português, 8 horas de matemática, mais 6 horas de física, biologia, 6 horas, geografia, 1 hora, né? História, 1 hora. Mas para a educação é importante um outro eixo, a percepção e ação. Esse eixo da percepção e ação não é desenvolvido nas escolas. Né? Então, o LIAU é todo ele relacionado com esse tetraedro do processo cognitivo. Né? Ali está ele. Né? Essas são os monitores do LIAU. Aqui está a sala do LIAU, ela é uma sala que reúne todos os materiais didáticos pedagógicos que eles construíram como projetos, né? Tudo com base no Atlas. Aqui está a mapoteca, esse é o laboratório de inteligência do ambiente urbano lá da escola, no Morro da Cruz, né? E o menino aqui está explicando os mapas temáticos do bairro dele para alunos e alunas dos cursos de biologia de todo o país. Olha só que situação incrível. Esse moço aqui organiza, então, a litoteca do bairro, né? Cujas amostras eles reuniram. Né? E essa menina, então, ela com base na maquete, né, mostra que esse morro que ela está apontando aqui, ele está lá fora. Ela olha pela janela, deixa eu ver aqui, ela olha pela janela e diz, lá está, então, o Morro da Antena. Tá? Então, a escola é, assim, transparente à realidade, né, onde ela está situada. E, com isso, então, se cria a identidade local, o orgulho local, a ideia de que eles conhecem o lugar em que vivem. Mas também as questões sociais. Os alunos saem, fazem enquetes, né, com a comunidade, vão se conhecendo, ouvem histórias, né, porque as pessoas também vêm de fora. Isso tudo, então, vai, né, conectando a escola, os saberes, as comunidades, o lugar e a identidade. E aqui, então, o moço aqui, né, ele mostra para os pais, né, e mães como são os riscos geológicos, né, que existem ali nos morros, né, nos rios, nos arroios. E claro que toda a comunidade ouve muito mais desse moço sabido, né, do que o professor ali da universidade. Qual é mesmo o interesse do professor? Né? Sempre há essas dúvidas, com razão. Né? E agora que não. Então, se cria aqui uma relação de confiança muito, muito, muito importante. Né? E aqui, então, desenvolvemos também um projeto de resiliência em áreas de risco, né, para adaptação das mudanças climáticas. Esse projeto foi desenvolvido a partir da escola, nessa ruela aqui, muito numa encosta muito íngreme, claro que aqui é um exagero vertical, né? Aqui está a situação da ruela na encosta do morro, né? E eu, então, fui com várias pessoas ali da comunidade ver essa ruela, né? E aqui está uma das situações, né? A água escoa aqui, se concentra aqui atrás. Esta casa, ela está situada no leito de uma antiga cascata, mas quando chove, a cascata volta, né? E eu fui lá visitar a casa e a vovó me disse, professor, quando chove, eu completei, tua cozinha enche de água. E ela me olhou e perguntou, como você sabe? Claro, né? É perceptível ali a situação em que eles se encontram. Então, nós desenvolvemos toda uma estratégia de cultura e controle do escoamento superficial da água pela viela. Né? E, com isso, sugerimos várias diretrizes para as casas deles, como coletar a água,
né, com calhas, dispô-la em cisternas, fazer canaletas ao redor da casa e também, muito importante, palafitar as casas, deixa a água passar, não resistam à água, para que se controle o escoamento dela, né? Então, assim, se pode desenvolver toda uma relação de escoamento da água na encosta, melhorando, né, mitigando o risco, né, que essas águas oferecem, quanto à erosão e tal, né, e desenvolvendo uma cultura do lugar que tem por orientação, né, esse controle da água. Por outro lado, também, esta água em cisterna pode, por sua vez, por gravidade, já que estamos numa encosta, ser usada para, né, várias finalidades de uso doméstico, agricultura, etc. e tal. E agora, esse conhecimento, então, pode ficar aqui na escola, né, como uma tecnologia da ciência social da comunidade do lugar, né? Então, o LIAU passa a ser também esse depositário, porque esses pais, mães que construíram essas tecnologias, eles podem sair, né, ir para outro lugar, mas, né, os ensinamentos, né, eles ficam ali na escola como um repositório, né, dessa inteligência social do lugar, e a escola como um centro de saberes locais. Bom, durante muito tempo, então, vou concluindo, né, a humanidade desenvolveu técnicas, representações da natureza, cidades, até chegarmos na tecnosfera. Né? Entendeu-se esse processo como um processo de domesticação da natureza, mas hoje nós temos que entender um outro processo, a domesticação da tecnosfera, que não significa outra coisa senão devolver raízes às cidades, às comunidades que ali vivem. Né? É preciso entender que as cidades estão encravadas nos ecossistemas e nos geossistemas. Tá? E as cidades são uma rede de cidades no mundo, fisicamente conectadas, né, nos sistemas da Terra, né, como uma camada da Terra, né, a tecnosfera. As cidades, como sistemas complexos, né, elas devem ter centros de inteligência social no lugar, né, e nas comunidades. E as ciências e a educação, elas possuem um papel fundamental, então, no século XXI, na solução de problemas locais, tá? Porque estão aí também as profecias, tá? E essa inteligência do lugar, então, ela ajuda a comunidade a desenvolver, inclusive, suas próprias epistemologias, tá? Também precisamos de uma cultura da terra e de uma geoética, quer dizer, também um pensamento social planetário. Tá? Muito obrigado, então, era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado. Deixa eu só acertar aqui a nossa tela, eu acho que é essa aqui. Já estamos adequados aqui e as pessoas estão saudando a maravilha da sua explanação. Rualdo Menegatti, muito obrigado. Várias pessoas dizendo que foi uma aula, está sendo uma aula maravilhosa, como a Gisele, que enviou um superchat, diz que professor e aula maravilhosa. A Cecília Guimarães também, e várias outras pessoas vêm agora te parabenizar e te agradecer pela beleza pedagógica, como diz o professor Rogério Córdova. Então, a Renata Rubim fala, que luxo, até o Escher nessa aula. E assim, a Miriam Goldfeder, nossa internauta, eu estou querendo colocá-la aqui, cada vez uma aula mais brilhante que a anterior, diz ela a respeito da sua vinda aqui. Professor, pelo que eu entendi, não é exatamente conseguir fazer voltar a roda do tempo, né? É mais trazer uma certa mudança na consciência, na apropriação e pela educação nas práticas democráticas que governam ou tentam governar a expansão ou a criação dessas megalópolis. É essa a ideia dessa sua explanação?
Sim, Mário Vitor, muito obrigado, né, por todas as gentis palavras. E realmente, quando nós olhamos a complexidade, né, desses artefatos urbanos e como, em nome deles, é que nós vivemos. E, na verdade, eles se orientam por todo um processo de colonização. Representa um processo de conquista, de supremacia de uma cultura, né, que se estabelece, se impõe. E as cidades, como artefatos, né, como máquinas, elas garantem essa supremacia. Né, porque nós também pouco tempo temos para, digamos, construir processos, Mário, que eu acho que são os interculturais. Né? A cidade não dá espaço para os processos interculturais, ela exige de todos, né, um mesmo comportamento, e não, digamos, uma construção intercultural. E eu vejo, então, na escola, né, como, digamos, o lugar, o equipamento disponível nesta civilização em que é preciso desenvolver os processos interculturais. Então, o que acontece hoje? Né? Professores, professoras com suas formações indo, né, lecionar lá em comunidades, né, para as quais não houve um conhecimento cultural delas. E também, portanto, a educação não favorece essa inter-relação cultural. Então, os laboratórios de inteligência do ambiente urbano, que são a construção de inteligências sociais do lugar, ele pressupõe uma retirada do professor, né, como centro, a convergência, né, o único saber para construir um saber comum com as crianças. E esse saber comum tem como centro o lugar. Né, é o lugar que é de todos. Né, e para o qual nós precisamos desenvolver uma cultura do bem comum, né, para viver nesse lugar. Então, cada cultura, cada pessoa com sua história, né, tem o que depor, tem o que, digamos, contribuir para esse conhecimento. E ali, então, se dá algo maravilhoso, né, que é a possibilidade de uma educação muito mais generosa, não menos impositiva do ponto de vista cultural, né, de uma cultura branca, europeia, né, com seus teoremas, sua geometria. É sempre em nome da geometria euclidiana que se faz isso, né? Porque ela é correta, porque ela permite uma dedução lógica da certeza. Então, nós vamos lá com essa chama. Né? E não percebemos o quanto isso, então, é também um sistema de alijar, excluir, né, culturas num momento em que as cidades são multiculturais. Então, isso também cria situações de exclusão, e claro que a exclusão humana, né? Quando há exclusão, ele é também o motivador da violência social, né? Não é a pobreza, né? Essas construções que, digamos, as grandes mídias criam, né? Mas é a exclusão, um fator chave, né, para digamos, a atenção da vida urbana. Né? E as escolas, então, num sistema como esse, da inteligência social do lugar, elas podem, então, desenvolver meios, instrumentos interculturais e ter soluções muito melhores, né, para os problemas urbanos que ali ocorrem. Professor, no caso de Porto Alegre de alguma maneira, isso teria contribuído para uma melhor gestão da situação de calamidade, ou mesmo para minorar ou evitar a situação de calamidade que a cidade vive hoje, professor? Essa tua questão é bem interessante, né? Por quê? Porque toda essa estratégia, ela não pode ser isolada. Ela é uma estratégia integrativa. Veja que quando eu coloquei lá o tetraedro, o primeiro, né, eu coloquei conhecimento do lugar e programas de gestão ambiental. A gestão ambiental, urbana, social, socioambiental das cidades, né, ela requer participação. E a participação requer também conhecimento, não só exigências, demandas, né? Que a gente tem toda uma cultura de demandas. Eu quero, claro, porque é uma sociedade, né, em que há uma enorme descompensação, né, uma enorme falta de isonomia, uma enorme iniquidade.
Então, claro, as demandas são, digamos, um vetor, mas há um outro, que é o conhecimento do lugar, né? Adequar as tecnologias para o lugar, né? Não impor tecnologias que não funcionam. Então, é preciso uma educação desse tipo integrada com as políticas e programas de gestão continuada da cidade socioambiental. E também, né, com programas culturais, econômicos, né? Bom, em Porto Alegre, durante um tempo, digamos, as gestões populares do Lívio Dutra, Tarso, Raul, né, se conseguiu desenvolver isso porque o grande elemento conector, integratório, né, era o orçamento participativo. Né? Ele é que promovia essa necessidade, né, dos gestores de todas as secretarias, dos sistemas de gestão, estarem ligados às comunidades. Porque o planificador de gabinete, ele porventura pode não conhecer a comunidade que está lá distante. E o orçamento participativo é um instrumento também de conhecimento das comunidades e seus territórios e suas situações. Então, isso traz, né, o conhecimento do lugar sempre como um elemento importante. E aí, então, a escola, né, o Atlas, desenvolvendo esses conhecimentos, né, também ajuda o sistema de gestão. Bom, mas tudo isso, então, a partir de 2012, né, começou a ser desmantelado por sucessivas gestões, mas os layouts continuaram. Isso é muito interessante, né? Os layouts continuaram até 2020, quando, então, o prefeito Marquesan eliminou, né, ele desconstituiu todos os programas das escolas, um processo brutal, né, autoritário. Mas seria a chave, Mário, né, para esse momento que estamos. Por quê? Porque esses laboratórios, eles são também, digamos, um elemento de confiança da comunidade perante, digamos, notícias, perante comportamentos, perante, digamos, atendimento, né, de situações como necessidade de deslocamento, como resolver atender, né, aos chamados de alertas, etc. Né? Eu acho que nossas cidades precisam disso para poder fazer frente. Né? Porque o poder municipal como tal, nenhum consegue chegar na totalidade da cidade. Né? E as escolas conseguem. Então, temos que pensar isso, eu acho que sim. Mas no momento, infelizmente, né, Mário, não. Mas de alguma maneira, né, todo esse professorado, esse material acumulado, essa experiência acumulada nas escolas, foi muito importante para as escolas também, né, ganharem consciência do seu lugar, os novos professores entenderem o lugar em que estão. Isso, de uma certa forma, sempre ajuda. Mas vou dizer uma coisa, né, Mário? Nós, recentemente, tivemos uma proposição aí terrível de instalação de uma mina de carvão a 16 quilômetros do centro de Porto Alegre. Né? E eles foram derrotados. Foi uma grande derrota. Né? Eu tenho para mim que todo o movimento social, ecológico de Porto Alegre, mas também todo esse movimento, né, dos layouts, dos professores, né, nas escolas também foi fundamental, né, para a cidade, digamos, resistir a essas investidas, digamos, exterminadoras. Né? Professor, muito obrigado por essa nossa conversa, por essa sua explanação e essa nossa conversa, que eu entendo representa uma revolução na forma como nós vivemos, como nós fazemos todas as nossas práticas, como nós nos reconhecemos e reconhecemos os outros. Não estamos falando só de uma atitude geológica, mas estamos falando de política, de formas de convivência, uma outra ótica e uma outra forma de ver e viver. Muito obrigado, foi uma grande aula, foi um privilégio poder conversar com você e espero que a gente possa retornar rapidamente com outras abordagens. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a todos, a todas que estão aqui, a Fantinel, Detone, né? Muito obrigado por terem vindo, amigos, amigas. Um grande abraço.